Fala galerinha, tudo bem por aí? Professor Wesley Miranda aqui para nós iniciarmos aquela aulinha que vocês adoram, matemática, quarto ano. Então vamos que vamos, vem comigo porque a aula de hoje, galera, é sobre multiplicação, somando várias vezes. Então bora aqui com o professor Wesley, vamos lá porque agora é hora de desafio aí na telinha de vocês, tá bom? Então olha só, se uma fazenda tem 5 galinheiros, e em cada galinheiro há 6 galinhas, como nós podemos descobrir o total sem ter que contar uma por uma? E aí? Será que nós podemos encontrar, galerinha, alguma outra estratégia ou jeito mais rápido de somar vários números iguais? E aí? Conta pra mim, o que vocês acham? Como que a gente pode superar esse desafio aqui? Coloca aí a cachola para funcionar, porque na aula de hoje, galera, vocês aqui comigo irão relembrar o que é a multiplicação. Então vamos lá, porque agora eu vou aparecer lá no cantinho para a gente bater esse papo bem legal. Então olha só, o que é a multiplicação? Então multiplicação é uma maneira rápida de somar o mesmo número várias vezes. Então multiplicar significa repetir o mesmo número várias vezes somando. Agora, como que nós fazemos, professor, a representação disso na matemática? Olha só, a gente faz isso de forma escrita, tá? Com um sinalzinho, ó, x, sinalzinho de x, tá bom? Ou vezes, como assim nós chamamos, né? É igual o x lá da língua portuguesa, né? Do nosso alfabeto. E aí, é lida de forma, como eu falei para vocês, então, ela é lida de forma vezes. Então, esse xzinho aqui na matemática significa vezes. Então, olha só aqui um exemplo prático para vocês. Então, em vez de somar 6 mais 6 mais 6 mais 6 mais 6, o que nós fazemos? Que dá 30. A gente pode escrever da seguinte forma, ó, 5 vezes 6. Ou seja, eu vou repetir no somatório 5 vezes o número 6, o que vai totalizar o número 30. A mesma forma, tá bom? Então, a multiplicação é uma forma mais otimizada da gente realizar somas de números repetidos. Então, a ordem dos números, pessoal, não altera o resultado na multiplicação. Então, independente se ele vem antes ou depois do sinalzinho de vezes, não importa. E isso ocorre por conta da propriedade comutativa, que é essa propriedade que os números têm na multiplicação de não alterar o resultado, independente de onde os números estiverem. Olha só um exemplo aqui. Então, nós temos 3 vezes 5, que é o mesmo que 5 vezes 3. 5 vezes 3, 15. E 3 vezes 5, 15 também, tá bom? Então, essa é a propriedade comutativa. Então, vamos lá, porque como eu sempre digo, né? Se eu escuto, eu esqueço. Se eu vejo, eu entendo. Mas se eu faço, eu aprendo. Então, vamos aqui praticar juntos? Então, olha só, situação, problema aqui na telinha de vocês, para quem quiser dar um pause aí no vídeo, para poder resolver, fazer uma leitura calma, uma leitura crítica e analisar bem a situação, problema, fiquem à vontade. Então, vem comigo. Em uma padaria, há 8 bandejas e cada uma das bandejas tem 7 pães. Então, olha só, eu tenho 8 bandejas, em cada bandeja eu tenho 7 pães. Vamos escrever essas informações aqui. Está perguntando o seguinte, quantos pães há no total? Professor, como que eu vou saber para descobrir isso? Então, olha só, primeiro passo, nós vamos identificar aqui a quantidade de bandejas, que são 8, igual eu coloquei aqui em cima, certo? Depois, nós vamos identificar a quantidade de pães que há em cada uma dessas bandejas, que no caso são 7 pães. E nós vamos montar aqui a nossa continha para a gente resolver. Então, nós vamos resolver isso aqui utilizando a multiplicação, ou seja, o sinal de vezes. Por quê? Porque eu estou repetindo 7 pães em 8 bandejas. Ou seja, eu vou repetir o número 7 8 vezes. Então, 7, 8 vezes 7, quanto que dá? 56. Então, eu tenho aqui um total de 56 pães. Então, a gente acaba de responder aqui a primeira parte da nossa situação problema. Segunda parte, se cada pão custa R$2, quantos pães, quanto custa o total de pães? Então, se eu tenho 56, olha só, 56
6. E cada um desses pães custa R$ 2. Quantos pães eu tenho no total, hein, Rosângela? Vamos fazer uma multiplicação rápida aqui. 6 vezes 12, quanto que dá? Aliás, 6 vezes 2, 12. Então, coloco 2 aqui, vou subir 1 para a dezena. 5 vezes 2, ou 2 vezes 5, 10. Mais 1, 11. Então, aqui, galerinha, eu tenho 11. Coloquei aqui, ó. Então, quanto custa o total de 56 pães? Custam R$ 112. Certinho? Então, galerinha, aqui vocês puderam perceber como que a gente pode usar a multiplicação para resolver uma situação, um problema envolvendo repetições de números, certo? Então, olha só, vem comigo, porque agora eu quero perguntar para vocês o que nós aprendemos. Então, olha só, na nossa aula de hoje, galerinha, nós aprendemos que a multiplicação, ela facilita a soma de números iguais. Nós também aprendemos que nós podemos pensar em multiplicação como grupos, soma repetida ou também tabelas numéricas, né? Onde a gente coloca agrupamentos de números. Nós aprendemos também, galerinha, que a ordem dos fatores não altera o produto. Por quê? Porque isso é o que a propriedade comutativa nos diz, certo? Então, se eu trocar a ordem dos fatores, o resultado ele não vai alterar na multiplicação, bom? Então, galera, nossa aula de hoje foi demais, foi muito bom estar aqui com vocês, mas agora eu tenho que ir, tá bom? Mas antes de ir, eu quero lembrar vocês de clicarem no sininho lá no canal do YouTube para vocês receberem todas as notificações das novas aulas que a gente grava aqui no canal, tá bom? Então, galera, eu vou ficando por aqui, mas olha, eu aguardo todos e todas vocês na nossa próxima aula, tá bom? Um abraço aí apertado e até lá!